Sejam muito bem-vindos ao canal Momentos de Autoconhecimento e Sabedoria. Inscreva-se no nosso canal e ativa todas as notificações para não perder nenhum capítulo deste livro. Capítulo 8. Rose. Bom, é oficial. John diz depois de tirar os sapatos e se sentar com as pernas cruzadas no sofá. Estou cercado de idiotas. Seu celular vibra. Quando ele vai pegá-lo, ergo as sobrancelhas. Porque sua vez, John revira os olhos com exagero. É nossa quarta sessão e comecei a formar algumas impressões iniciais. Tenho a sensação de que, apesar de todas as pessoas que o cercam, John está no isolamento desesperador e que isso acontece intencionalmente. Algo em sua vida fez com que a proximidade parecesse perigosa, tão perigosa que ele faz tudo com seu poder para impedi-la. Seu arsenal é eficiente. Ele me insulta, segue por longas tangentes, muda de assunto e interrompe sempre que tento falar. Mas a menos que eu consiga encontrar uma maneira de ultrapassar suas defesas, não teremos chances de progresso. Uma de suas defesas é o celular. Na semana passada, depois que John começou a digitar durante a consulta, chamei sua atenção para o fato de me sentir dispensada quando ele digita. Isso é chamado de trabalho no aqui e agora. Em vez de focar nas histórias do mundo externo do paciente, o aqui e agora trata do que ocorre na sala. Pode apostar que aquilo que um paciente faz com seu terapeuta, ele também faz com outras pessoas. E eu queria que John começasse a ver o impacto que ele tinha sobre elas. Eu sabia que corria o risco de pressionar muito e cedo demais, mas me lembrei de um detalhe da sua terapia anterior. Tinha durado apenas 3 sessões, exatamente o ponto em que estávamos. Eu não sabia por quanto tempo teria. Imaginava que John tivesse deixado sua terapeuta anterior por um ou dois motivos. Ou ela não o confrontou em suas besteiras, o que o deixa os pacientes inseguros, como criança cujos pais não cobram suas responsabilidades, ou ela o tinha confrontado em suas besteiras, mas avançou com muita rapidez e cometeu o mesmo erro que eu estava potencialmente prestes a cometer. Mas estava disposta a correr o risco. Queria que John se sentisse confortável na terapia, mas não tanto que eu não o pudesse ajudar. Acima de tudo, não queria cair na armadilha que os budistas chamam de compaixão idiota, expressão adequada considerando a visão do mundo de John. Na compaixão idiota, você evita balançar o barco para poupar os sentimentos das pessoas, ainda que o barco precise ser balançado e sua compaixão acabe sendo mais nociva do que sua honestidade. As pessoas fazem isso com adolescentes, cônjuges, viciados, até consigo mesmas. Seu oposto é a compaixão sábia, que significa importar-se com a pessoa, mas também lançar-lhe uma amorosa bomba de verdade, quando necessário. Sabe, John, eu tinha dito na semana anterior enquanto ele digitava. Estou curiosa quanto a uma possível reação sua ao fato de eu me sentir dispensada quando você faz isso. Ele ergue um dedo. Espere. Mas continuou a digitar. Quando terminou, olhou para mim. Me desculpe, o que eu estava dizendo? Amei isso. Não. O que você estava dizendo, mas o que eu estava dizendo. Bom, comecei, mas seu celular soou com uma notificação. E lá foi ele responder outra mensagem de texto. Viu? É isso que eu estou dizendo, ele resmunga. Não posso delegar nada se quero que algo seja feito direito. Só um segundo. A julgar pelas notificações que chegavam, parecia que ele estava tendo várias conversas ao mesmo tempo. Passou pela minha cabeça que poderíamos estar revivendo uma cena que acontecia com sua esposa. Margot, preste atenção em mim. John. Quem? Você? Era profundamente irritante. O que fazer com a minha irritação? Eu poderia me sentar e esperar, e ficar mais irritada, ou poderia fazer alguma outra coisa. Levantei-me, fui até a minha mesa, remexi em uma pasta, peguei meu celular, voltei para minha cadeira e comecei a digitar. Sou eu, sua terapeuta. Estou aqui. O celular de John apitou. Observei-o lendo minha mensagem, surpreso. Jesus Cristo, agora você me manda mensagem de texto? Sorri. Queria conseguir sua atenção.
Você tem minha atenção, ele disse, mas continuou digitando. Não sinto que esteja tendo sua atenção. Sinto-me ignorada e um pouco insultada. Plim. John suspirou dramaticamente, depois retomou sua digitação. E não acho que possa te ajudar a não ser que consigamos nos concentrar totalmente um no outro. Assim, se você quiser tentar trabalhar em conjunto, vou pedir que não use o celular aqui. Plim. O quê? John disse olhando para mim. Está proibido o meu celular? Como se eu estivesse num avião? Você não pode fazer isso. É a minha sessão. Dei de ombros. Não quero desperdiçar o seu tempo. Não, disse a John que nossas sessões não são, de fato, só dele. Cada sessão de terapia pertence tanto ao paciente quanto ao terapeuta. A interação entre eles. Foi o psicanalista Harry Stack Sullivan que, no começo do século XX, desenvolveu uma teoria de psiquiatria baseada em relações interpessoais, rompendo com a posição de Freud, segundo a qual os transtornos mentais tinham origem intrapsíquica, ou seja, na mente de outra pessoa. Sullivan acreditava que nossas dificuldades eram interacionais, ou seja, relacionais. Ele chegou ao ponto de dizer: a meta de um clínico veterano é que ele ou ela seja a mesma pessoa na sua sala de estar e no consultório. Não podemos ensinar os pacientes a serem relacionais se não formos relacionais com eles. O celular de John apitou novamente, mas dessa vez não era eu. Ele olhou do celular para mim, decidindo. Enquanto ocorria sua batalha interna, esperei. Estava meio preparada para vê-lo se levantar e sair, mas também sabia que se não quisesse estar lá, não teria ido. Tendo ou não entendido, ele estava ganhando alguma coisa com aquilo. Era provável que eu fosse a única pessoa em sua vida, naquele momento, que quisesse escutá-lo. Ah, pelo amor de Deus! Exclamou, jogando o celular na cadeira do outro lado da sala. Tudo bem, vou largar o maldito celular. Depois mudou de assunto. Esperei por sua raiva, mas por um segundo pareceu que seus olhos estavam úmidos. Seria tristeza? Ou um reflexo do sol que entrava pela janela? Pensei em perguntar, mas só restava mais um minuto da sessão. Então, normalmente reservado para fazer as pessoas se recomporem e não para se abrirem. Decidi arquivar aquilo para o momento mais oportuno. Como um mineiro explorando um lampejo de ouro, suspeitei que tinha encontrado alguma coisa. Hoje, com muita contenção, John para a meio gesto, deixando seu celular vibrar sozinho e continua sua história sobre estar oficialmente cercado por idiotas. Até a Rose está sendo idiota, ele diz. Fico surpresa ao escutá-lo falar desse jeito sobre a filha, que tem 4 anos. Digo para ela não chegar perto do meu notebook. E o que ela faz? Pula na cama, o que é tranquilo, mas não é tranquilo pular no notebook que está na cama. Idiota. E aí, assim que grito não, ela mija na cama. Estragou o colchão. Ela não mija em nada desde que era bebê. Essa história me preocupa. Existe um mito de que os terapeutas são treinados para serem neutras. Mas como é possível? Somos humanos, não robôs. Na verdade, em vez de sermos neutros, nós, terapeutas, esforçamo-nos para notar nossas sensações não neutras, tendências e opiniões que chamamos de contratransferência, de modo a podermos nos afastar e decidir o que fazer com eles. Usamos nossos sentimentos em vez de suprimi-los, como ajuda para orientar o tratamento. E essa história de Rose me deixa furiosa. Muitos pais gritam com os filhos nos momentos menos gloriosos de sua paternidade. Macismo com o relacionamento de John com a filha. Quando trabalho a empatia com casais, frequentemente digo: antes de falar, pergunte a si mesma: como isso vai ressoar na pessoa com quem estou falando? Faço uma anotação mental para um dia compartilhar isso com John. Isso parece frustrante, digo. Você acha que pode tê-la assustado? Uma voz alta pode ser assustadora. Não, eu grito com ela o tempo todo, ele diz. Quanto mais alto, melhor. É a única maneira de ela escutar. A única maneira? Pergunto. Bom, quando ela era mais nova, eu saía e corria com ela para ela esfriar a cabeça. Às vezes, ela só precisava ficar ao ar livre. Mas ultimamente, ela tem sido um verdadeiro pé no saco. Até tentou me morder. Por quê?
Ela queria brincar comigo, mas. Ah, você vai adorar isso. Sei o que está por vir. Eu estava digitando, então ela tinha que esperar, mas aí ela enlouqueceu. Margot estava fora da cidade e a Rose estava passando os dias com a sua Dene e. Refresca minha memória. Quem é Dene? Não é um nome, é uma Dene. Você sabe, uma babá de cachorros. Olho de volta, sem fazer ideia. Uma cuidadora de cachorros? Uma babá de cachorros? Uma Dene. Ah, então a Rose é a sua cachorra, digo. Bom, de quem você pensou que eu estivesse falando? Pensei que o nome da sua filha fosse. Ruby? Ele diz. A pequenininha é a Ruby. Não era óbvio que eu estava falando de um cachorro aqui? Ele suspira e sacode a cabeça como se eu fosse a maior idiota em seu reino de idiotas. Ele nunca tinha mencionado o fato de ter um cachorro. Para mim, lembrar a primeira letra do nome da sua filha, citado só de passagem 2 sessões atrás, parecia uma vitória. Mas mais do que a presunção de John, o que me impressiona aqui é o seguinte: ele está mostrando um lado mais suave que eu ainda não tinha visto. Você a ama mesmo, digo. Claro que amo, é minha filha. Não, estou me referindo a Rose. Você se preocupa muito com ela. Estou tentando tocá-lo de algum modo para aproximá-lo de suas emoções. Sei que estão lá, atrofiadas como um músculo esquecido. Ele me dispensa com um gesto de mão. É uma cadela. Qual é a raça dela? Seu rosto ilumina-se. Uma mistura. Uma cachorra de abrigo. Estava um caco quando a pegamos, por causa desses idiotas que deveriam estar tomando conta dela. Mas agora ela está. Vou te mostrar uma foto, se você me deixar usar o maldito celular. Concordo. Ele percorre suas fotos sorrindo consigo mesmo. Estou procurando uma boa, diz. Assim você pode ver como ela é uma gracinha. A cada foto, ele abre um pouco mais o sorriso e tem um novo vislumbre dos dentes perfeitos. Aqui está ela, ele exclama, orgulhoso, estendendo para mim. Olho a foto, adoro cachorros, mas Rose, Deus me perdoe, é um dos cachorros mais feios que já vi. Tem bochechas caídas, olhos desiguais, vários pontos faltando pelo e não tem rabo. John ainda sorri apaixonado. Dá para ver o quanto você a ama, digo, devolvendo-lhe o celular. Não amo, é uma porra de um cachorro. Ele soa como um menino da quinta série, negando uma queda por uma colega. Ah, digo com delicadeza, dá para perceber muito amor no jeito como você fala dela. Dá para você parar de dizer isso? Seu tom carrega irritação, mas vejo dor em seus olhos. Relembro nossa sessão anterior. Algo a ver com amor e cuidado deve lhe ser doloroso. A outro paciente, eu poderia perguntar por que o que estou dizendo é tão perturbador. Mas sei que John ainda evita o assunto, discutindo comigo sobre amar ou não seu cachorro. Em vez disso, digo, a maioria das pessoas que têm cachorros possuem uma ligação muito profunda com eles. Abaixo a voz, de modo que ele quase precise se inclinar para me ouvir. Os neurocientistas descobriram que os seres humanos têm células cerebrais chamadas neurônios espelhos, que os levam a imitar os outros. E quando as pessoas estão em um estado emocional exacerbado, uma voz relaxante pode acalmar seu sistema nervoso e ajudá-las a se manter presente. Se isso é chamado de amor ou de alguma outra coisa, na verdade não importa. Essa é uma conversa ridícula, John diz. Ele está olhando para o chão, mas percebo que consegui sua total atenção. Você citou a Rose hoje por um motivo. Ela tem importância para você e agora está agindo de uma maneira que te preocupa, porque você se importa. As pessoas têm importância para mim, John diz. Minha esposa, meus filhos, pessoas. Ele olha na direção do celular, que mais uma vez está vibrando, mas não acompanha o seu olhar. Olho para ele fixamente, tentando me manter firme para que ele não acabe se afastando sempre que apareça um sentimento indesejado e fique entorpecido. As pessoas frequentemente confundem entorpecimento com apatia, mas esse torpor não é a ausência de sentimentos, e sim uma reação a um excesso de emoções. John volta o olhar do celular para mim. Sabe o que eu gosto na Rose? Pergunta. Ela é a única que não me pede coisas. A única que, de uma maneira ou de outra, não está decepcionada comigo. Ou pelo menos não estava até me morder. Quem não gostaria disso? Ele ri alto como se estivesse em um bar e acabasse de soltar uma animada frase de efeito.
Tento conversar sobre a decepção, quem está decepcionado com ele e por quê. Mas ele afirma que era só uma brincadeira. E será que eu não consigo entender uma brincadeira? E embora hoje não cheguemos a lugar nenhum desse jeito, ambos sabemos o que ele me disse. Tem um coração debaixo daqueles espinhos e a capacidade para amar. Para começar, ele adora aquela cachorra horrorosa.